Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Esse livro que é muitíssimo importante para a história da literatura russa. Foi a primeira leitura conjunta que nós finalizamos no Instituto Smolny, a nossa turma de literatura russa do Clube Etos, clube que eu e a Lari Rangel fizemos, a minha sócia. E foi uma leitura bem interessante, bem proveitosa. Eu acho que deu para aprender bastante sobre a literatura russa, começando lá do começo, começando com um dos grandes livros que iniciaram aquela fase de ouro que foi o século XIX na literatura russa. Não é uma história tão cativante, uma história que, nossa, mexa com as suas emoções, algo do tipo, mas é um livro interessante e que vale muito conhecer e saber a importância, especialmente, como eu mencionei. Bom, todo o enredo vai se passar em razão desse personagem principal, que é o Titkov. O Titkov, que aparece aí numa província, ele aparentemente é um servidor público, não é das grandes classes, mas ele é um servidor público considerável ali para aqueles moradores daquele local. E ele vai fazendo propostas estranhas para os proprietários de terras. Ele, desde o início, se mostra uma pessoa muito boa de lábia, ele consegue fazer muitas amizades e convencer as pessoas a fazerem uma negociação bem estranha, que é essa negociação que dá título à obra. Ele adquire almas mortas das pessoas. E como que isso funciona? Na época do czarismo, a servidão que existia na Rússia naquela época era uma espécie de escravidão em que o servo era propriedade da terra. Então você meio que media o sucesso de um proprietário pelo número de almas que ele possuía. E eles denominavam assim mesmo, era a forma que eles falavam. Só que o proprietário de terra ele precisava pagar o imposto em cima do número de almas, o número de servos que trabalhavam naquele local. E o recenseamento, esse censo do governo, não era uma coisa tão rápida de se fazer. Então, o que acontecia é que muitas vezes tinha um proprietário pagando imposto em cima de pessoas que não mais viviam. Então, por isso, essa é a grande questão. Titkov adquiria das pessoas essas almas mortas, às vezes por preço melhor ou pior, de acordo com a negociação dele. E ele vai fazendo isso com uma série de proprietários de terras aqui. E é muito interessante que o Gogol consegue fazer um espelhamento, que aqui nessa edição 34 tem um texto no final bem interessante que fala sobre isso, que você tem os proprietários de terra demonstrando pecados capitais, geralmente, e especialmente espelhando o Titkov. Eles são demonstrações de características do Titkov, mais ou menos, de acordo com cada proprietário que vai aparecendo aqui. É interessante que o Gogol, ele é ucraniano, ele nasceu na chamada Pequena Rússia, que fazia parte da Rússia naquela época, né? Na época do czarismo, foi publicado aqui em 1842, mas ele é considerado um dos grandes porta-vozes aí da Rússia de forma geral. Isso é o que é até assim uma certa polêmica que eu pude ver em alguns textos aqui que eu possuo sobre o assunto, até o texto que tem aqui, o texto que fala sobre ele aqui em Lições de Literatura Russa do Nabokov, tem também aqui nesse Aulas de Literatura Russa, tem o Como Ler os Russos do Irineu Perpétuo, que eu também dei uma boa olhada, especialmente na Antologia do Pensamento Crítico Russo, também da editora 34, porque na época foi recebido como uma grande crítica à servidão, uma crítica ao sistema social que existia na época, mas não era exatamente esse o objetivo de Gogol, porque o Gogol, que é um autor extremamente satírico, ele era czarista, ele defendia o czarismo, defendia inclusive a servidão, e ele, no decorrer de sua vida, ele vai se tornando cada vez mais reacionário, cada vez mais religioso, ortodoxo, né, a religião da Rússia. Então é engraçado ver como diferentes pontos vão interpretando de diferentes formas. Mas ele realmente mostrou a Rússia, especialmente para os estrangeiros, porque foi muito traduzido. O Gogol, de acordo com o crítico russo Bielinski, que é muito famoso, foi um dos autores mais traduzidos, mais levados a outros países, justamente porque outros países queriam descobrir a Rússia, ver qual é a cultura russa, ver como funcionava. E ele faz isso de fato nesse livro, ainda que com algumas ressalvas, conforme o próprio Nabokov vai falar aqui, o Gogol passou pouquíssimo tempo vivendo na Rússia. Ele viveu muito tempo na Ucrânia, que foi onde ele nasceu, e depois que ele começou a fazer certo sucesso, ele passou a viajar para a Europa, então ele viveu muito tempo na Europa. Tem toda essa crítica que especialmente Nabokov faz aqui. Mas como eu disse, não deixa de ter muito conteúdo falando sobre a Rússia aqui nesse livro.
E especialmente quando vai chegando no final, que é quando nós finalmente descobrimos o que Chichikov queria com aquelas almas mortas, que eu não vou contar, porque você tem que ler para descobrir. Ele vai falar sobre a Rússia até de um jeito bem bonito, uma ode à Rússia, assim. Ele vai falar: Rus, vejo você do meu distante, maravilhoso e lindo posto de observação. Vejo você, tudo em você é pobre, disperso e inóspito. Não alegram e não assombram os olhos os audaciosos milagres da natureza ou os eternos e audaciosos milagres da arte. Cidades com palácios altos e de muitas janelas encravadas em penhascos pitorescos, nem árvores e eras entranhadas nas casas, no rumor da poeira eterna da água das cascatas. Não inclinamos a cabeça a fim de avistar infinitos blocos de rocha que se erguem nas alturas, não brilham através de arcos escuros sobrepostos uns aos outros e envoltos em ramos de videira, em eras e incontáveis milhões de rosas silvestres. Não brilham através deles, ao longe, linhas eternas de montanhas radiantes que se estendem para o céu claro e prateado. Tudo em você é vasto, deserto e plano. Suas cidades baixas surgem insignificantes como pontos, como emblemas, no meio das planícies. Nada seduz nem enfeitiça o olhar. Mas que força incompreensível e misteriosa nos atrai a você? Por que sua canção melancólica vibra e ressoa sem parar nos ouvidos, se alastrando por toda a sua largura e seu comprimento, de um a outro mar? O que existe nela, nessa canção? O que é isso que se chama e chora e prende o coração? Que notas dolorosas são essas que beijam e sussurram na alma e se entrançam em redor de meu coração? Rus, o que você quer de mim? Que relação misteriosa é essa que se esconde entre nós? O que é que você olha assim e por que é que tudo que existe em você me fita com olhos tão repletos de expectativas? Continuo imóvel, cheio de perplexidade, e uma nuvem de tempestade já relampejou sobre minha cabeça, carregada de chuvas futuras, e o pensamento emudece diante da sua vastidão. O que profetiza essa extraordinária vastidão? Será que aqui em você não vai nascer um pensamento sem limite, já que você mesmo não tem fim? Enfim, tem muitos momentos extremamente bem descritos e muito bonitos, falados aqui por Gogol, porque ele para muitos momentos, o narrador, no caso o autor também, vai parar muitos momentos para conversar com o leitor, e eu gosto muito disso. Tem também Machado, bastante disso. Eu gosto muito quando os autores fazem isso. E outra questão que bastante gente notou e que às vezes dificulta um pouco a leitura é que ele tem os parágrafos bem longos. Até esse que eu li para vocês agora é um parágrafo longo que está num parágrafo muito mais longo, além do que eu li. Então dá uma certa desanimada no meio da leitura. Mas vale a pena, como eu disse, vale muito a pena conhecer essa obra e ver a importância disso aqui, como esse livro foi um dos fundadores da literatura russa. E quem fala muito disso é o próprio Otto Maria Karpo, aqui na História da Literatura Ocidental. Esse aqui é o volume sobre o romantismo. E ele vai contar que Gogol é o pai da literatura moderna russa, né? A sua loucura era fuga, evasão das responsabilidades sociais para a responsabilidade mística de todos por todos, ideia essencial do cristianismo eslavo. A posteridade, porém, do século XIX, realista e positivista, não podia compreendê-lo de outra maneira do que como revolucionário de indignação social. E assim Gogol se tornou o pai da literatura russa moderna. É interessante ver como a questão ideológica estava permeando toda a literatura russa também na época, mas o Gogol, que foi um dos pais dessa literatura, era reacionário, era a favor do czarismo, de tudo que estava acontecendo. E depois nós temos a mesma situação acontecendo com Dostoiévski, né? Inclusive tem muita relação entre esses dois autores. Dostoiévski adorava esse livro aqui, ele sabia até falar de cor, assim, a história, que ele realmente gostava muito, e foi um livro que se popularizou muito na Rússia na época. Então é isso, é uma leitura que vale sim a pena, recomendo a leitura de Almas Mortas. Como eu disse, não espere que ele vai se tornar um livro que vai mudar a sua vida, um preferido, porque pra mim não foi assim, e pra maioria das pessoas que leu com a gente também não foi, mas foi uma leitura importante e muito engraçada. Não falei sobre isso, mas tem muitas partes hilárias aqui nesse livro, você vai parar pra rir mesmo, porque o Gogol é super satírico, bem engraçado. Quem tem um humor mais peculiar, assim, um humor mais russo, vai gostar bastante desse livro e bastante desse autor, e tá todo mundo alucinado para ler mais sobre o Gogol. A gente leu também o Diário de um Louco, que é um conto incrível dele. Tem também o Capote, o Inspetor Geral, que são histórias bem famosas dele, o Nariz também. Enfim, continuarei a ler Gogol sem dúvida nenhuma e estou bastante curiosa para conhecer o teatro dele também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa uma curtida, comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.